Dando continuidade às nossas palestras sobre o presbiterato dentro da igreja, o nosso tema agora é como escolher os presbíteros. É um tema em forma de pergunta. E o texto que eu queria destacar é aquele de Atos, capítulo 14, versículo 23, onde nós lemos: "E promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido." Atos 14, 23. Mas muitos comentaristas, é necessário que a gente saiba disso, que muitos comentaristas chamam a atenção para que o termo bíblico mais indicado seria indicação, baseado nas características que nós temos das Escrituras. Nesse sentido, eleição e até ordenação são etapas de um processo de indicação. Esse processo não foi muito detalhado na palavra de Deus. São detalhes que foram deixados de lado para que as igrejas estabelecessem de acordo com as condições e as necessidades locais. E isso é um fato, a Bíblia realmente traça qualificação e objetivos do presbiterato em considerável detalhe, como nós já vimos nas várias exposições que foram feitas sobre as passagens e sobre temas pertinentes a isso nessas palestras. Quanto ao processo, nós não temos tanto material assim para pesquisar na palavra de Deus. Mas existem alguns pontos básicos que devem nortear as nossas convicções e a nossa prática e a resposta a essa pergunta: como escolher os presbíteros? Vamos então tratar ponto por ponto. Temos 7 pontos aqui que gostaríamos de estar abordando nessa questão. O primeiro deles é que a igreja deve ser cuidadosa na escolha e no preparo. A igreja deve ser cuidadosa na escolha e no preparo. Quando nós olhamos com cuidado os textos bíblicos e vemos as qualificações e os objetivos dos oficiais da igreja, nós vemos que não encontramos muita distinção entre qualificações e objetivos entre presbítero regente e presbítero docente. Todas as qualificações estão ali englobadas numa descrição única, né, em todos os textos onde é tratado. Mas nós sabemos que as exigências, que o treinamento, que até as qualificações, o crivo, o teste, que são colocados em nossas igrejas para o pastor, que são os presbíteros docentes, são infinitamente superiores àquelas colocadas para os presbíteros regentes. Isso é uma realidade, nós lidamos com isso, né? O presbítero docente tem um crivo todo especial e às vezes há até uma desproporção, o foco é voltado todo para o docente e o presbítero regente não tem todo aquele cuidado, todo aquele preparo que exige-se do presbítero docente. É verdade que na palavra de Deus nós encontramos uma diferenciação, uma justificativa para a diferenciação entre regência e docência. Eu admito que é uma justificativa um pouco tênue, um pouco, não tem muita substância, mas ela está lá e não podemos ignorá-la. É aquela que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. E nós temos a seguinte redação, eu vou citar aqui da Nova Versão Internacional. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Vejam, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Ou seja, qualquer coisa que signifique essa duplicada honra, né, ou essa dupla honra, nós temos aqui uma certa divisão entre os que se dedicam à pregação e ensino e os demais. Então, há uma divisão traçada aqui.
Veja como a versão Almeida, revista e atualizada, interpreta essa expressão. Ela diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Então a gente pode dizer, bom, a diferença é então na remuneração. Mas se a gente for confrontar com a prática atual, isso não vai ajudar muito o nosso entendimento, pois como os demais presbíteros não são remunerados, o duplo de zero continua sendo zero, né? Então, não explica, não nos ajuda muito em estabelecer que diferença é essa, é duplicado, é um salário diferenciado, é um salário específico, enquanto que os outros não têm, mas é suficiente nós compreendermos que parece existir uma diferença de atuação naquilo que poderia ser considerado, abre aspas, ministério em tempo integral. Eu tenho convicção que essa expressão ela não é tecnicamente nem teologicamente correta, porque nós entendemos que o tempo integral do servo de Deus, ele é vivido em devoção a Deus em qualquer que seja a área de atividade. Mas ela nos ajuda, é uma forma didática de nós nos referirmos ao presbítero docente, aquele que está em tempo integral no ministério, de onde ele vai extrair o seu sustento. Ele vai extrair, obviamente, daqueles que estão sendo alimentados por ele. Paulo, na Epístola aos Gálatas, fala exatamente dessa obrigação que os demais têm de repartir as coisas que Deus lhes deu com aqueles que os instruem na palavra. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que a Bíblia ela não atenua as exigências nas qualificações no preparo para qualquer categoria de oficiais. Se nós podemos vislumbrar essa diferença entre regente e docente, quando nós chegamos na característica, elas estão lá agrupadas, englobadas, tratadas de forma conjunta. E isso deve nos levar a uma constatação e convicção que nós temos sido, como igreja, temos que admitir isso, via de regra, negligentes e descuidados nessa questão do preparo do presbítero regente. E precisamos estar empenhados, como igreja, como líderes, na formação e preparo de outros líderes, para que nós possamos cumprir a determinação que Paulo deu a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, 22, quando ele falou de que as verdades devem ser transmitidas a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Nós temos uma cadeia na transmissão das verdades, e se nós não cuidarmos do preparo daqueles que estão à frente para continuarem transmitindo essas verdades, a igreja vai se diluindo em sua doutrina, em sua prática, e nós terminamos numa situação de dificuldade de dissolução teológica. Existe, então, uma grande responsabilidade no conselho da igreja em estar envolvido no processo de escolha, no processo de seleção, no processo de instrução, fazendo tudo com ordem e decência, como Paulo escreve em 1 Coríntios 14, 40. E isso significa que vai muito além, mas muito além mesmo, do que simplesmente marcar datas de assembleia, tratar superficialmente do exame de candidatos e ter uma ou duas palavras pastorais e achar que aquilo cumpriu os objetivos no que diz respeito à instrução. Muito antes da submissão do nome à assembleia, deveria ter havido treinamento e a observação detalhada da vida daqueles que estão sendo colocados como candidatos ao oficialato. Quando isso ocorre, o processo que se segue, o processo subsequente, ele é um processo mais tranquilo, mais próximo daquele ideal que é expresso nas Escrituras. Então, o primeiro ponto é esse, que a igreja deve ser cuidadosa nessa questão da escolha e do preparo. E nós temos que reconhecer que é uma área que nós temos descuidado muito. O segundo ponto a ressaltar nessa questão